Boa noite para todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração e de trabalho, a Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Como nossa irmã falou, Fátima, todos nós que aqui entramos, que adentramos ali depois dos muros, dos portões, somos recebidos pela espiritualidade amiga e amorosa que trabalha em nome de Jesus. Somos acolhidos, abraçados, confortados, encorajados para seguir a nossa tarefa aqui na Terra, nesse mundo de prova e de expiação, do qual os espíritos amigos, os espíritos superiores, nos esclarecem que esse mundo é um mundo de prova, é um mundo de expiação, é um mundo onde ainda existe muito ranger de dentes, muitas aflições, muitas dores. Então, na nossa casa hoje, aos sábados, a gente fala do livro dos Espíritos. Não sei se cada um de nós que aqui estamos já teve a oportunidade de folhear pelo menos este livro. Este livro dos Espíritos é o primeiro livro da codificação espírita. É o livro que contém a doutrina dos Espíritos, os princípios da doutrina dos Espíritos, para nortear a cada um de nós que simpatiza com o Espiritismo ou que realmente aceitamos as propostas dos Espíritos superiores que aqui na Terra foi permitido falar, levantar o véu para nós, viajores desta terra, de prova e de expiação. Então, este livro é o norte. E deste livro, meus amigos, meus irmãos, se originaram todos os livros da codificação espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno. Tudo foi extraído deste livro. E este livro ele é dividido em 4 partes, ou assim dizermos, em 4 livros. Então, esse livro ele fala para nós sobre a imortalidade da alma. Este livro fala para nós da natureza dos espíritos. Qual é a natureza dele? Ele fala das relações com os homens que estão no corpo físico. Ele fala do presente, do futuro e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dos espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns, compilados e organizados por Allan Kardec. Então, os ensinos que estão aqui, não foi Kardec que ditou, ele apenas, como pedagogo, como homem da ciência, organizou de maneira cronológica e lógica os ensinos dados pelos espíritos superiores. E hoje, nesta noite, nessa casa de oração e trabalho, a gente está na última parte desse livro, que a primeira parte fala das causas primárias, ou causas primeiras. A segunda parte desse livro, ele fala do mundo espírita, o mundo dos espíritos. A terceira, ele fala das leis morais. E a quarta parte, que é a última parte desse livro, ele fala para nós das esperanças e consolações. E essa quarta parte, só existe 2 capítulos. Os gozos de penas terrenas, que já foi falado no discorrer das reuniões dos sábados, e agora nós estamos
dos gozos e penas futuras. Como assim? A gente sabe, né? A gente aprende, a gente está estudando. Em todas as épocas, em todos os tempos, no início da humanidade, instintivamente, intuitivamente, o homem, a humanidade, acreditava na sobrevivência da alma, na sobrevivência do espírito. Como assim? Se a gente olhar, botar o olhar para o passado bem longínquo, todos nós cultivamos os antepassados, todos nós homenageamos os antepassados. E nesse culto, a gente testifica, sem compreender ainda da sobrevivência da alma, que cada um de nós aqui presente acredita na imortalidade da alma. E nesse caminhar, no caminhar do progresso, que o progresso é também uma lei natural, das leis morais fala do progresso, das leis naturais. E nesse caminhar do progresso, a humanidade foi avançando, foi amadurecendo para aceitar novas ideias, novos desafios. E neste século, agora, nesta noite, cada um de nós sentados aqui presente, fisicamente, cada um de nós trazidos em espíritos, tutelados pelos seus anjos de guarda, igual a nós, está presente também para ouvir, para meditar, para questionar. Também nós, que estamos por trás das telas, na nossa casa, que a inteligência do homem permitiu, também estamos a ouvir. Trazemos para o nosso lar a energia desta casa de oração e de trabalho. E neste caminhar de acreditar na sobrevivência da alma, da imortalidade da alma, nós aqui estamos agora, neste momento, a acreditar que a alma sobrevive com toda a sua capacidade, com todo o seu intelecto, com toda a sua força. Não é mais um artigo de fé cega. Mas a certeza da sobrevivência da alma. E para nós, o que significa isso da imortalidade? Qual a diferença de nos apropriarmos verdadeiramente da imortalidade da alma? O que mudou no meu coração, no coração de cada um de nós, essa certeza da imortalidade da alma? Qual a diferença agora desse conhecimento que a alma sobrevive à morte do corpo carnal? Que cada um de nós, quando chegar a hora do retorno,
de voltar para a verdadeira pátria espiritual, o que fará a diferença dessa imortalidade? Porque a doutrina dos espíritos nos convida a cada um de nós, aqui presente, a meditar, a questionar. O que faço com todos esses ensinamentos? O que faço no nosso dia a dia com os ensinamentos da doutrina dos espíritos? Não basta só dizer que acredito na imortalidade da alma. É preciso agir. É preciso trabalhar. É preciso servir. E hoje, o tema de hoje são as penas temporais. Como assim? São os gozos e penas futuras. Algo no futuro nos aguarda. E o que serão as penas temporais? Ainda neste tempo se fala nas penas eternas. Como assim? Dizendo para cada um de nós que as penas são eternas. E a espiritualidade amiga e amorosa que veio trazer para nós ensinamentos, dizendo para nós que as penas são temporais, são transitórias, que cada um de nós aqui presente se tomou caminhos tortuosos, se tomou caminhos equivocados, será submetido pela lei, da justiça, do amor, da misericórdia de Deus, a essas penas temporais. Que cada um de nós irá responder por toda transgressão, por todos os equívocos da lei de Deus. Mas, quando cumprirmos as penas, as expiações e as provas, estaremos quites perante a lei de Deus. Então, as penas são temporais, até que a gente se ajuste, se redima perante a lei de Deus. Então, isso para nós é uma porta de esperança, é uma porta de caminhar, é uma porta de se levantar, de recomeçar, de fazer tudo novamente, porque somos espíritos imortais, não eternos, porque eternos só Deus. Somos espíritos criados por Deus para progredir espiritualmente e materialmente. E nessa questão do livro dos Espíritos, na pergunta de hoje, que é o tema das penas temporais,
Kardec pergunta aos espíritos superiores, penas temporais, a pergunta 983. Não experimentas sofrimentos materiais, o espírito que expia as suas faltas em nova existência? Será então exato dizer se que depois da morte só há para a alma sofrimentos morais? Aí ele perguntando assim, os espíritos, na sua nova existência, sofrerá sofrimentos materiais? Aí em seguida ele pergunta, será então exato, será então verdade dizer que depois da morte só há para a alma sofrimentos morais? Então, primeiro ele pergunta se na nova existência, quando a gente desencarnar e voltar para a carne, a gente vai sofrer os sofrimentos materiais? E depois que eu desencarnar, eu só vou sofrer sofrimentos morais? O físico, ele está dizendo que eu vou sofrer quando eu estou encarnado, ligado a um corpo físico. E quando eu desencarno, deixo o corpo, o espírito sobrevive à morte do corpo carnal, eu só vou sofrer sofrimentos morais? A espiritualidade diz assim para a gente. É bem verdade que quando a alma está encarnada, as atribulações da vida são-lhe um sofrimento, mas só o corpo sofre materialmente. Fique bem ligado. Então, é bem verdade que quando a gente está encarnado, as tribulações, as vicissitudes, as contrariedades, as situações conflitantes são sofrimento, mas só o corpo sofre materialmente. Aí ele segue. Falando de alguém que morreu, costumar dizer que deixou de sofrer. Quando acontece um desencarne, muita gente diz, a gente fala, foi melhor, não está mais sofrendo, o sofrimento cessou. Não é isso que a gente fala, gente? Descansou, não é? A gente diz isso quando uma pessoa conhecida, nossa, um parente, descansou, estava sofrendo muito. Aí a espiritualidade, nem sempre isso exprime a verdade. Como espírito, está isento das dores físicas. Porém, tais sejam as faltas que tenha cometido, pode estar sujeito às dores morais mais agudas, mais fortes, e pode ser ainda mais desgraçado em nova existência. O mal rico terá que pedir esmola, o mal rico terá que pedir esmola e se verá a braços com todas as privações oriundas da miséria. O orgulhoso com todas as humilhações, porque abusa de sua autoridade
e trata com desprezo e dureza os seus subordinados, se verá forçado a obedecer um superior mais ríspido do que ele foi. Todas as penas e atribulações da vida são expiações das faltas de outras existências, quando não as consequências da vida atual. Logo que daqui houverdes saído, compreendo eles. O homem que se considera feliz na terra, porque pode satisfazer as suas paixões, é o que menos se esforça e emprega para se melhorar. Muitas vezes começa a sua expiação já nessa vida efêmera de felicidade, mas certamente expirar noutra existência tão material quanto aquela. Então ele, assim, eu digo assim para nós que estamos aqui nesta noite. Aí eu lembro de Jesus quando passou aqui na terra e ofereceu àquela samaritana no poço da água, do qual ele ia buscar água para fazer os seus afazeres domésticos, do qual ele ia buscar água naquele poço para saciar a sua sede do corpo material. E Jesus fala com ela e pede água. E ela se admira porque ela era uma samaritana. Naquela época não se podia dirigir a palavra. E ele diz: Senhora, eu ofereço esta água. E esta água, tu não terás mais sede. Será saciado as tuas necessidades. E os ensinamentos dos Espíritos, meus amigos, meus irmãos. Cada um de nós aqui presente, não somos mais ignorantes dos ensinos de Jesus. Não podemos mais dizer que não conhecíamos os ensinamentos de Jesus, que diz: ama a Deus com toda a tua força, com todo o entendimento e com toda a tua alma. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, que é semelhante a este: ama o próximo como a ti mesmo. Então não somos mais ignorantes dos ensinos de Deus. E os ensinos dos Espíritos, a despertar a consciência adormecida de cada um de nós, que estamos nesse mundo de prova e de expiação, é a água que Jesus oferece a cada um de nós aqui presente, para saciar, para amenizar, para despertar em nós a porção divina do qual fomos criados. Não cabe a cada um de nós nesse século, nessa época de transformação da terra, de mundo de prova e de expiação, para mundo de consolação. A água é vida, vida que transforma. E cabe a um de nós, igual aquela samaritana, se apropriar verdadeiramente dos ensinos dos Espíritos
que nada mais é do que os ensinamentos de Jesus. Aí ele fala, né, aqui, a espiritualidade superior, diz, as penas temporais, do qual cada um de nós está submetido nessa terra de prova e de expiação. Viemos aqui nesta terra provar, expiar os nossos equívocos. Viemos aqui nesta terra para progredir, para se quitar com a espiritualidade amiga e amorosa dos ensinos do Cristo. Aí ele diz para a gente que há sofrimento, como estamos aqui na terra, as dificuldades, os desafios, dói no corpo físico. Mas quando chega lá, no mundo espiritual, do qual esse tirano que é meu corpo, que dói, que me arrasta, que não me faz voltar para mundos superiores, não existe mais. Mas podemos sofrer muito mais lá no mundo dos espíritos do que esta dor que tu sente no teu corpo material, do qual eu sinto, do qual ele sente. Se não cumprirmos o que está proposto para cada um de nós aqui presente. Essas dores morais serão muito mais agudas que quando a gente chega lá, das decepções, do perdão que a gente teria que dar, da renúncia que cada um de nós teria que fazer na sua casa, na sua família, para o bem de quem estava junto de nós. E mais ainda, ele diz que na próxima retorno à vida material, poderemos sofrer muito mais do que agora. É isso que ele está dizendo para a gente, das penas temporais. Não tem mais tempos de titubear. Não existe mais tempo de não posso, não acredito. Procura, estuda, medita. E quando tu vieres, por livre escolha, numa reunião pública, numa casa espírita, numa igreja, estás presente do corpo e de alma. Abre o teu coração para as mensagens, não dos homens, mas para as mensagens da espiritualidade amiga e amorosa que tem por nós para crescermos espiritualmente. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que fala assim para nós, esse capítulo 5, que ele está falando do sofrimento, ele está falando das penas temporais, do qual cada um de nós está submetido. Aí ele fala para nós, esse capítulo 5, ele diz, é bem-aventurado os aflitos. Aí no item 1 ele diz assim para nós, para compreendermos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Bem-aventurado vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados.
De todos sois vós, que agora chorais, porque rireis. Lucas, capítulo 6, versículo 20 a 21. Mas, ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Então, quando ele fala, bem-aventurados, os aflitos, a gente não entende como é que a gente pode ser feliz sofrendo. Mas a gente começa a meditar. Se eu vim nesse mundo, eu tenho a minha herança da dor, cada um de nós. E quando eu passo pela experiência da dor, e quando eu acredito na bondade e na misericórdia de Deus, de alguma maneira, de alguma sorte, estou quitando os meus equívocos. E no final, quando ele fala, ai de vós ricos, não é que ele condene a riqueza. Quando ele fala aqui que o homem se satisfaz, ele tem condições de satisfazer todas as suas paixões. E ele se sente pleno nessa satisfação. Ele acha que não tem nada para mudar. E ele se encontra saciado. Aí por isso que os ensinamentos de Jesus diz: ai de vós, porque tu vai encontrar choro e ranger de dentes. Por quê? Porque a riqueza foi dada para ele, não para satisfação própria, mas para ajudar a humanidade a avançar. Gerando riqueza, gerando renda, gerando a ciência, patrocinando empresas para gerar empregos para nós que somos trabalhadores, operários. Mas se ele não se liga nisso, ele vai encontrar no mundo espiritual choro e ranger de dentes. E para nós, que cumprimos a nossa tarefa, encontraremos a felicidade, as flores, os amigos, os abraços, dizendo a cada um de nós aqui presente: tu perdoou, tu renunciou, tu trabalhou, tu aprendeu a servir. Então é esse bem-aventurados aflitos, nessa pergunta que ele fala. Aí ele diz também para nós, nesse mesmo capítulo, somente na vida futura, porque nas penas e gozos futuros, nesse mesmo capítulo ele diz para a gente, somente na vida futura pode efetivar-se a compensação que Jesus promete aos aflitos da terra, que somos nós. Sem a certeza desse futuro, da sobrevivência da alma, da imortalidade da alma, da capacidade de pensar, de sentir e amar quando a gente partir para o mundo espiritual, esses ensinamentos da bem-aventurança dos aflitos seriam um engodo, seria um engano. Mas ele diz para a gente, mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. É
Dizem, para se ter maior mérito. Mas então, por que, pergunta-se, por que sofres uns mais do que outros? Porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haver feito que justifique essas posições. Porque uns nada conseguem, ao passo que a outro tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. E que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir a paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém pode conceber seu infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente justo e bom, não pode agir caprichosamente nem com a parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida deriva de uma causa. E pois que Deus é justo, justo há de ser esta causa. Isso que cada um deve bem compreender. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs o homem na direção dessa causa. E hoje, julgando suficientemente maduros para compreendê-la, lhe revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Então, agora nós, cada um de nós, quando lê esse capítulo, cada um de nós vai fazer vibrar as cordas do coração. Porque agora não são palavras vãs. São palavras, ensinamentos que diz respeito à condição de cada um de nós aqui presente. É uma pena que o tempo voou, né? Então, o Espiritismo não prega o sofrimento. O Espiritismo não prega a apologia do sofrimento, mas explica os questionamentos que cada um de nós fazemos todos os dias na nossa vida, nas dificuldades que enfrentamos todos os dias na nossa vida, nas angústias que sofremos nos nossos corações, nas nossas almas. E nesse caminhar, que a espiritualidade amiga e amorosa,
que fala no nome de Jesus, que segura a nossa mão, a sua mão, que coloca as suas mãos em nome de Jesus nas nossas cabeças, que coloca as suas mãos dadivosas em nome de Jesus nos nossos corações. Cada um de nós terá mais força, mais coragem de enfrentar as dificuldades. Isso não quer dizer que tem dia que a gente está muito triste. Isso não quer dizer que tem dia que a gente questiona a divindade, o Deus Criador do céu e da terra. Mas como dizem os espíritos, amigos e amorosos, não somos mais ignorantes. A gente cai. A gente baixa a vibração. A gente não sabe nem mais orar. A gente se sente vazio, perdido, angustiado nas aflições da vida. Mas a gente, cada um de nós, se lembra dos ensinamentos de Jesus. A gente se lembra da samaritana recebendo aquela água da vida. A gente se lembra aquele cego de nascença sendo curado pelas mãos generosas do nosso amigo maior, inseparável, Jesus. A gente se lembra daquela mulher que vai ao encontro de Jesus na multidão para que ele curasse. Ela apenas toca nas suas vestes. A gente se recorda que somos espíritos imortais, que somos filhos de Deus, que fomos criados para um dia sermos anjos. E a gente se levanta. A gente continua a cozinhar. A gente continua a lavar. A gente continua a varrer. A gente continua na nossa profissão. Onde quer que a gente esteja, fazendo o melhor que cabe a cada um de nós. No pensamento, na ação, no dever. Porque agora temos a certeza da imortalidade da alma, do futuro que nos aguarda. Esse futuro depende de cada um de nós aqui presente. Não depende do palestrante, do presidente de uma casa como essa. Não depende do padre se professamos a religião católica. Não depende do pastor se professamos a religião protestante. A espiritualidade amiga e amorosa, com os ensinamentos do Cristo, levantando o véu intencionalmente para nós, como jardineiro amoroso, dizendo que a humanidade precisa avançar. Cada um de nós vai tecer, com suas próprias mãos, o futuro que nos aguarda a cada um de nós.
Se o futuro é feliz, depende de nós. Se o futuro ainda vai nos causar muita dor, muito remorso, muito arrependimento, foram nós que tecemos. Mas ainda assim, o Pai, Criador do céu e da terra, como bom pastor que perdeu a sua ovelha, eram 100. 99 estava com ele e uma se perdeu. Ele vai em busca daquela ovelha para resgatar. Ainda assim somos nós. Se chegarmos lá equivocados, o pastor das ovelhas nos resgatará para nos conduzir a uma nova etapa da vida. Então, é felicidade, é certeza, é a paz. Pode ser que a gente não consiga ainda, mas sabemos, tomamos posse dessa verdade, que não foram os homens que trouxeram, porque quando as vozes do além falaram, foi a providência divina que permitiu que as vozes dizendo: eu existo, eu não morri, só o corpo físico morreu. Eu penso, eu falo, eu sinto. As amizades, o amor, tudo que eu cultivei nesse mundo de verdadeiro, ainda está comigo. Sinto-me feliz ao me encontrar com minha mãe no mundo espiritual. Sinto-me feliz ao me encontrar com os companheiros das colônias espirituais do qual nós saímos para vir aqui a receber o abraço na hora do desencarne. Sinto-me feliz. Então, é isso. E para encerrar, eu trouxe a mensagem do livro de Esperança. O título do livro é Livro da Esperança, de Francisco, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O título é assim para nós: perante o mundo, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Foi Jesus que falou isso. Essa citação está em João, capítulo 14, versículo 1. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que nele reencarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do Pai, no item 2. Aí Emmanuel fala assim para a gente, que somos nós, camas que não encontraste a felicidade no mundo. Quando o mundo, bendita universidade do Espírito, dilapidado por inúmeras gerações, te inclui entre aqueles de quem espera cooperação para construir a própria felicidade. Quando atingisse o diminuto porto do berço, com a fadiga da ave que tomba inerme, depois de haver planado longo tempo sobre mares enormes, conquanto, apesar de tu chorares, a alegria, a esperança dos pais que te acolhiam, entusiasmados e jubilosos, para seres em casa o esteio da segurança. Isso é a gente diante desse mundo. Alcançaste
o verde refúgio da meninice, embora mostrasse a inconsciência afável da infância. Foste para os mestres que te afagaram na escola a promessa viva da luz e a realização que lhe emblemava o porvir. Chegaste ao róseo distrito da juventude e, apesar da inexperiência em que se te explorava todos os sonhos, os dirigentes do serviço, na profissão que abraçaste, contavam contigo para dignificar o trabalho e clarear os caminhos. Constituísse o lar próprio, e não obstante tateasse os domínios da responsabilidade, em meio de flores e aspirações. Espíritos afeiçoados e amigos te aguardava generoso para que se corporificare na condição de teus filhos através da reencarnação. Penetraste no círculo da fé renovadora, que te honra os anseios da perfeição espiritual. E se bem que externasse a necessidade de esclarecimento e socorro, companheiros do ideal saudavam a presença, na certeza de teu apoio ao levantamento das iniciativas mais nobres. Casa que habitas, campos que lavras, plano de que arquiteta e obras que edifica, solicitam-lhe paz e trabalho. Amigos que te ouvem, rogam bom ânimo. Doentes que te buscam, suspiram por melhoras. Criaturas que te rodeiam, pedem amparo e compreensão para que lhe acrescente a coragem. Coisas que te cercam, requisitam-te proteção e entendimento para que se lhe aprimore o dom de servir. Tudo é ansiosa expectativa ao redor de teus passos. Não maldigais a terra que te abençoa. Afirma que espera em vão o auxílio do mundo. Entretanto, é o mundo que espera confiantemente em ti. Muita paz. Vamos agradecer. Agradecemos a Ângela pela colaboração do trabalho, Livro dos Espíritos, a presença de todos e vamos orar. Agradecer a Jesus por esse instante de reflexão sobre todos os pontos apresentados, confiar mais em nós, na capacidade de fazer as nossas mudanças, rogando sempre a inspiração do Altíssimo, para que possamos progredir, evoluir. Na certeza de espíritos imortais, continuaremos o aprendizado e assim, por esses motivos todos, nos esforcemos nesta caminhada. Enquanto aqui nos encontramos, procuremos trabalhar no coletivo e entendendo a capacidade de cada um e ser perseverante para que todos avancem. Que a paz do Divino Mestre Jesus nos envolva nesta noite, onde quer que estejamos, tenhamos assim um regresso harmonioso aos nossos lares. Muita paz a todos, aos internautas e àqueles que se fazem presentes em matéria e espírito nesta casa de oração e trabalho. Muita paz.